Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sou Carol Vasconcelos, sou assessora de imprensa da AGE Fortaleza e hoje vou conduzir um bate-papo com vocês com o primeiro pré-candidato a vereador de Fortaleza indicado pelo Partido Novo, o Rodrigo Marinho. A gente vai conversar sobre as proposituras do partido, o que é que ele está pensando para o empreendedorismo, qual vai ser a atuação dele na Câmara Municipal de Fortaleza. O Rodrigo já mandou aquela solicitação, vai aceitar? Tá entrando. Olá, olá, Carol. Prazer estar por aqui, Olá, Carol. Rodrigo, tudo bem? É um prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite em nome do Partido Novo, né? A gente está Uhum. iniciando hoje o nosso primeiro bate-papo político com você, sendo o primeiro pré-candidato a vereador indicado pelo partido. Sempre quem está fazendo as lives comigo é o Valdemir Alves, que é o coordenador geral da AGE Fortaleza. Infelizmente, hoje ele teve imprevisto, não pôde participar conosco, mas o bate-papo também será maravilhoso, a gente vai conversar bastante. E para iniciar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória. Quem é o Rodrigo Marinho? Eu sou o Rodrigo Marinho, sou advogado, sou professor de Direito. Já venho empreendendo na cidade desde 2008 com meu escritório, que é o Marinho Associados à Advocacia Empresarial. Dei aula em várias faculdades de Direito, na pós-graduação. Sou sócio de uma editora também chamada LVM Editora. Fui fundador em 2012 do Instituto Liberal do Nordeste. Depois do Instituto Liberal do Nordeste, eu fiz parte do conselho do Instituto Mises Brasil, que divulga as ideias de Ludwig von Mises, as ideias liberais, né, pelo país. Viajei pelo país e pelo Nordeste, em especial, divulgando essas ideias. Cheguei a falar na AGE também, algumas vezes sobre esses temas, seja sobre reforma trabalhista, seja sobre mesmo as ideias de liberdade. Em 2000, passei nesse período todo, fui candidato a vereador em 2016, tive 4.312 votos, defendendo essa bandeira muito ligada a menos impostos e mais empregos. Mantive essa mesma pauta para 2018. Entre esse período de 2016 e 2018, eu fui ao Supremo Tribunal Federal, depois que o prefeito Roberto Cláudio ele fez uma legislação no final do mandato dele, em 2016, quando reeleito, proibindo os aplicativos de transporte, né? Os aplicativos de transporte chegavam em todo o país, estavam chegando em todo o país, Uber, 99, Cabify, quando o prefeito, na minha visão, de uma maneira completamente indevida, ele proibiu, né, os aplicativos de transporte, e essa proibição eu fui até o Supremo Tribunal Federal com ação de descumprimento de preceito fundamental, com ação no Supremo, e consegui reverter essa decisão do prefeito. E muito legal no meu caso, meu pai, que foi gerente do Banco do Brasil a vida toda, no fim da vida ele era motorista de Uber, né, era motorista de aplicativo de transporte. Eu tive a honra, né, já tinha morrido, já tinha falecido, mas pouco depois do falecimento dele eu tive a honra de fazer a sustentação oral, inclusive citando o meu pai. Também trabalhei fortemente em Fortaleza, né, contra o aumento dos alvarás, uma legislação tributária passada na Câmara Municipal na calada da noite. Uma lei chegou na quinta-feira, na segunda-feira ela estava aprovada, os empreendedores não sabiam, ninguém da AD soube, ninguém da FIEC soube. Foi feito na calada da noite, ninguém gritou, ninguém avisou. O alvará que era pago somente uma vez na vida das pessoas, quando você abriu o seu negócio, passou a ser cobrado anualmente, Carol, e o valor chegou até 15 mil reais para quem tinha uma metragem acima de 1.000 metros quadrados. O valor era absurdo, né? Porque era 15 mil todo ano, fora todas as taxas, todos os tributos e tudo quanto a isso. Nós brigamos fortemente, conseguimos baixar isso para 5 mil. Depois fomos a todas as instâncias, judiciário, briga, audiência pública, conseguimos baixar isso para um valor até para permitir para as empresas, micro e pequenas empresas, que era pela legislação municipal, já era isento, né? Tinha uma legislação própria que isentava a cobrança para essas empresas, que era a lei que o prefeito Roberto Cláudio tinha sido premiado, que era a lei da pequena e média empresa de Fortaleza. Ele tinha sido premiado por ele, mas ele estava descumprindo essa legislação específica, lembrando que o Código Tributário Municipal é a lei geral, ele descumpria essa legislação específica, e a gente brigou fortemente para que essas empresas não pagassem. Hoje pagam somente R$ 50, não deveriam pagar nada, mas pagam somente R$ 50. Fui trabalhar, isso eu fiz em Fortaleza, mesmo sem ter mandato, liderei um grupo chamado Empreendedores em Ação, juntamente com o querido amigo André Montenegro, que foi presidente do Ciduscom, né, para conseguir ter essa mudança de cultura, né, juntar os empresários, juntar os empreendedores que acreditavam em empreendedorismo, em mercado, de fato. Quando foi agora em 2018,
Eu fui o mais votado do Partido Novo para deputado federal. Infelizmente, não atingimos o coeficiente partidário e fui convidado a participar do processo seletivo do Novo, né? O Novo contrata, em regra, tantos candidatos, né? Eu participei em 2018 com o processo seletivo para ser candidato a deputado federal, como eu participei do processo seletivo para ser convidado para ser o diretor legislativo da primeira liderança do Partido Novo. O Partido Novo teve uma liderança que é um órgão que partidos com mais de 5 deputados passam a ter, né, que é um órgão que pensa pela bancada. Então, minha finalidade lá era manter o alinhamento liberal e o alinhamento da visão do partido. Então, eu fui para montar essa liderança, cheguei em janeiro de 2018 para montar essa liderança e fiquei lá até o fim de maio, né, até 31 de maio, quando comecei a voltar para Fortaleza, organizar a vida de novo para voltar a Fortaleza, e estou de volta a Fortaleza depois de ter cumprido essa missão há 3, 4 semanas. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o Partido Novo. Como é que funciona o partido? Qual a visão do partido? O Partido Novo, primeiro ponto, né? O Partido Novo é o único partido que não usa um único centavo de dinheiro público, né? Nós trabalhamos totalmente com os nossos pagadores, né? Quem paga para custear o partido são os nossos filiados, né? Os nossos filiados pagam, em média, R$ 29,90 por mês, um valor parecido que se paga numa Netflix, para conseguir custear o partido como um todo. O partido não usa, né, tem o dinheiro do fundo partidário que ele tenta devolver há muitos anos, porque se hoje ele devolver, Carol, esse dinheiro vai ser redistribuído entre os partidos. E já é muito desigual essa briga. Se a gente der mais dinheiro para os partidos, dos pagadores de impostos para isso, a gente acha um absurdo. Então, nós não usamos nem o fundo partidário, muito menos o fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral a gente nega já na saída para nem vir para a conta, né? Nós temos uma conta que esse dinheiro está rendendo. No final desse mandato, agora em 2022, nós vamos ter mais ou menos 100 bilhões de reais em conta, sem qualquer uso dele, porque nós acreditamos fortemente que as pessoas devem contribuir para partidos que gostam. Por exemplo, né, ontem os outros partidos recebem, né, de forma geral, dinheiro dos pagadores de impostos para o seu custeio. Nós financiamos partidos que detestamos. Eu nunca gostaria de financiar outro partido, como o PDT, por exemplo, do grupo político que domina hoje, né, a Prefeitura de Fortaleza. Mas eu, você, todos nós, somos obrigados a financiar partidos que não temos qualquer alinhamento. Além disso, o Novo foi fundado numa governança corporativa muito interessante, uma visão mais moderna, exatamente entendendo que para você ser candidato, certo? Para você participar como candidato, você tem que participar do processo seletivo. Mesmo eu tendo sido o deputado federal mais votado do Novo em 2018, mesmo tendo sido diretor legislativo da bancada federal do Novo, eu participei do processo seletivo de novo para ser pré-candidato a vereador. Como é que funciona esse processo seletivo? O processo seletivo ele é custeado dessa forma também pelos nossos filiados, né? O próprio candidato paga um valor pequeno, 200 e poucos reais, para fazer parte desse processo. Nesse processo você tem 3 fases. Você primeiro faz uma avaliação, uma pequena provinha para entender, por exemplo, o que é que o vereador faz, né? Muita gente não sabe, né? Tem gente que quer quais são as competências do vereador, né? De forma geral, a competência do vereador é legislar, né? Criar e revogar leis, fiscalizar o executivo, algo não feito hoje pela nossa Câmara Municipal. A nossa Câmara Municipal hoje ela serve como um grande puxadinho da prefeitura e principalmente representar, né? Sentir uma função de representado. Eu não tenho nenhum vereador em Fortaleza que eu me sinta representado pelas suas ideias, né? Lembrando que, incrivelmente, a política é para ser representada pelas ideias, não pelas pessoas, né? Essas pessoas que vão ser eleitas, que têm um mandato, deveriam ser vetores de ideias e não de pessoas, né? E, incrivelmente, a gente não tem essa realidade no Ceará. Você não tem uma visão, né, de pensamento conservador, de pensamento liberal, de um pensamento, de fato, social-democrata. Você tem gente que é ligada ao governo, gente que é contrária ao governo. Você não tem a base de pensamento, né, de ideias que deveria ser tão importante dentro de qualquer parlamento. Dentro dessa perspectiva, o Novo, quando ele vai fazer essa visão, esse funcionamento, ele faz uma avaliação para saber se a pessoa tem noção, né? O que o vereador faz, né? Vereador não é para dar dentadura, vereador não é para dar telhado, vereador não é para dar atendimento nos conjuntos, né? Ceará, Conjunto Bom Jardim. Não é para fazer, não é função de vereador gastar R$ 5.300, que é o teto, todo mês, para andar de carro em Fortaleza. Eu fico imaginando, porque todos os meses, grande parte dos nossos vereadores gastam o teto do consumo de combustível, né? Então, assim, no Novo, os nossos parlamentares gastam, em regra, próximo a zero desses pagamentos, né? Desses penduricários,
porque nós entendemos que isso é um absurdo, né? Nós somos os primeiros que temos que dar exemplo para demonstrar que dá para fazer mais com muito menos. Então, dentro dessa perspectiva, primeiro o vereador tem que saber, né? Qual é a constituição do município? Né? Você perguntar para os nossos vereadores, talvez grande parte, talvez nem sabe, os pré-candidatos, né? Qual é a constituição do município? A lei orgânica do município? Quais são as principais legislações municipais? O plano diretor, o Código de Obras e Posturas do município, a lei de ocupação do solo, o Código Tributário Municipal. Assim, você tem uma noção do que pode, do que não pode. Podemos propor leis aumentando o gasto? É um tipo de pergunta que é feita nessa provinha, para você saber se você tem uma condição mínima para ser candidato a vereador, porque você vai representar ali ideias, você não está indo ali. Lembrando sempre que o mandato não é meu, né? Se eu, por acaso, for eleito, o mandato é meu, é do partido. Eu represento as ideias do partido. Então, a gente faz essa primeira fase, depois há uma segunda fase de entrevista, você é entrevistado que não são por membros locais, né? Por exemplo, o diretório daqui não entrevista os membros daqui. O diretório daqui entrevista membros de outros estados, de outras cidades, no caso, né? Já o diretório de outros municípios, a entrevista ao diretório, os candidatos aqui. Eu fui entrevistado por gente de 3 lugares de estado diferentes. São Paulo, de Blumenau e outro de Belo Horizonte, né? Que me entrevistou para que eu pudesse ser candidato pelo Novo, exatamente para não haver qualquer questão. E uma coisa clara, vamos dizer que eu seja o governador do estado do Ceará, eu não posso ser presidente do partido, né? Porque a gestão partidária é uma e a gestão política é outra, né? O político cuida da política e a gestão partidária cuida da gestão partidária. Você não pode ser proibido estatutariamente isso funcionar. Então, o Novo tem todo esse cuidado de governança corporativa, que é muito legal. Nós não usamos nem o dinheiro de pagadores de impostos. Então, assim, a minha campanha para 2018 foi toda financiada por quem acredita em mim. Arrecadei na eleição para 2018 R$ 157 mil. Até agora, arrecadei quase R$ 10 mil na minha vaquinha eleitoral, por pessoas que acreditam nessas ideias e nesses valores, que é essa base do partido, hoje tão perdida na política, a gente tenta resgatar. E isso aí está tudo previsto em estatuto, previsto na base dele, previsto na forma que é feito. E o pessoal diz, quando tiver muito dinheiro na conta do fundo eleitoral, vocês vão usar. Já tem muito dinheiro na conta do fundo eleitoral e a gente não usa, do fundo partidário a gente não usa. O fundo eleitoral, nós fomos o partido que primeiro devolveu, né? Eu acredito que somos só nós e o PRTB que não vai usar o fundo eleitoral para se financiar nesse momento. Entendi. Aí, então, vocês fazem uma prova escrita e uma entrevista, não é isso? Aí, quem é que faz a seleção? É a parte do Diretório Nacional? Você tem a nota, né? Sai nota dessa primeira prova. Tem uma nota prova mesmo, né? Que não é divulgada, né? Essa nota é válida para todo o sistema. Sai a nota da avaliação, sai a nota da entrevista e dá a posição final, que é uma votação, né? Dá o final, né? Que é a terceira fase. O Diretório Municipal, o Diretório Estadual e o Diretório Nacional dão ok, né? Para saber se fica ou não o candidato, se ele permanece ou não no certame, baseado nessas notas. Isso aí depois você é aprovado. Você participa de todo um processo. Nesse processo, você tem que fazer lives, tem que participar, tem que fazer eventos, tem que mostrar para as pessoas como é que o partido funciona. Você vive uma espécie não de pré-campanha, né? Porque nem cabe, mas vive uma espécie de divulgação das ideias do partido para demonstrar se você tem aderência com as ideias e visões do partido. O partido tem uma base muito forte. Infelizmente, né, para o Ceará, nós só vamos ter candidatos em Fortaleza. É uma realidade do partido, né, porque o partido, como ele tem a questão de recursos escassos, né, até eu estava brincando na live anterior que eu fiz com o Salim Matar, que a primeira regra da economia é que recursos são escassos. E a primeira regra da política, dos políticos em geral, é esquecer que recursos são escassos. O Novo tem uma preocupação muito clara com responsabilidade fiscal, com visão de mundo, como é que isso funciona, defendendo basicamente isso aqui, né? Liberdade, ficha limpa, honestidade e transparência, que são base de valores liberais, né? Que são basicamente a vida, a liberdade e a propriedade. Nós somos um partido escancaradamente liberal, né? Permitindo que conservadores também com esses princípios, como em geral eles têm, participem do partido. Entendi. Interessante, Rodrigo. Você tem ideia de quantas pessoas foram aprovadas nessa seleção, estão concorrendo como pré-candidatos pelo partido? Em Fortaleza? Isso. Em Fortaleza foram 17 por conta da questão de 18 pessoas, perdão, por conta da questão da cota feminina, da cota não é nem de feminino, né, cota de gênero, né, porque é 30% homem ou mulher. Na prática acaba sendo a cota feminina. A gente baixou, devem ser 10 são hoje 10 pré-candidatos. Provavelmente, quando for a eleição, deverão ser 10 candidatos, 3 mulheres e 7 homens.
Entendi. E, Rodrigo, para reforçar, quais são as principais bandeiras do Partido Novo? A principal bandeira para o Fortaleza, então, é essencial, né? Fortaleza foi uma. Se você pegar o ranking da Urban System, não sei se o pessoal da área chegou a acompanhar esse ranking, é bem interessante, que ele traz a base do Doing Business, né? Que é a ideia do ranking para fazer negócios. No ranking de Urban System, principalmente no segundo mandato do prefeito Roberto Cláudio, nós caímos quase 50 posições, né? Nós caímos mais de 50 posições no ranking de fazer negócios no país. A nossa situação de empreendedorismo é muito séria, é muito difícil empreender em Fortaleza. Então, a nossa primeira bandeira, a bandeira base nossa, que a partir dela vem todas as bandeiras da defesa da vida, da liberdade e da propriedade. Essa é a nossa bandeira, que são bandeiras liberais. Mas, de forma prática, nós defendemos claramente que as pessoas consigam empreender, em especial os mais jovens, que têm mais dificuldade, têm mais acesso. É absurdamente burocrático empreender na nossa cidade, como todo pequeno, médio e grande empreendedor sabe. Né? Você tem hoje uma grande instituição. A maior instituição hoje da Prefeitura de Fortaleza é um órgão de fiscalização. E até hoje, Fortaleza, por exemplo, não cumpre a lei de liberdade econômica, Carol, que ela fala que empresas de baixo risco, que são a grande maioria das nossas empresas, não precisam de alvará. Né? Essa lei de liberdade econômica, a lei 13874, tem isso. Né? As bandeiras do Novo são basicamente permitir que os mais pobres não comam as suas próprias fezes, como algo defendido pelo partido que está no poder hoje no governo, na Prefeitura de Fortaleza, que eu me atendo sempre a falar da Prefeitura de Fortaleza, da realidade nossa, que é o PDT, que foi contrário ao marco do saneamento básico lá no Congresso Nacional. Nós defendemos fortemente que as pessoas possam ter acesso ao saneamento básico. Defendemos fortemente que as pessoas tenham acesso a empreender, que seja fácil empreender, que Fortaleza seja um local agradável aos empreendedores. Muita gente me pergunta, como é que essas suas bandeiras podem ser, de fato, colocadas no Brasil? Nós temos uma legislação de uso e ocupação do solo que é muito complexa para quem vai empreender. Se você pegar o centro da cidade, essa lei, a lei do Código de Obras e Postura do município, são imóveis velhos, imóveis antigos. Fortaleza criou a lei do Marco Zero, que era para conseguir regulamentar e facilitar a vida dos empreendedores. Só que a lei do Marco Zero, quando você vai regulamentar, você tem que pagar uma outorga, que é caríssima. E você não consegue regulamentar e você fica sem o tal do alvará. Como você não tem a regularização ou do seu imóvel ou do seu negócio, você não consegue ter financiamento. Como você não consegue ter financiamento, você não consegue crescer e se desenvolver, certo? Ou seja, nós temos uma grande dificuldade, seja no Código Tributário Municipal, que aumentou o IPTU, uma das medidas desse governo atual, que aumentou o alvará, que dificultou a vida dos aplicativos de transporte, outra coisa que eu esqueci de falar minha também, que vem também querendo perseguir, começou a tentar perseguir o pessoal do Airbnb, né, que são essas inovações que o mercado traz. É interessante que Fortaleza criou algo chamado de Fortaleza 2030, Carol, e nessa coisa do Fortaleza 2030, que foi trazido pela pessoa de Fortaleza, quando o Uber chegou aqui, que era uma inovação fantástica, eles proibiram. Olha só, se é uma inovação, era para a gente abraçar. Eu estava brincando na live com o Salim, eu brinco sempre quando eu estou em São Paulo disso, que Fortaleza hoje tem uma escola em São Paulo. Né? Nós, cearenses, sabemos disso. Metade das vagas do ITA, hoje do Instituto Tecnológico Aeronáutico, pertencem em especial, Fares Brito e Aritsá, que dominam a base do acesso a essa escola. Ora, imagina o potencial que Fortaleza não teria se pudesse ser um local agradável para receber essas pessoas de volta. Se pudesse ser um local em que essas pessoas pudessem vir aqui empreender. Imagina o potencial da nossa cidade, já que é um pensamento tecnológico, de desenvolvimento, de crescimento, e está isso. Hoje, a legislação é muito desfavorável a essas pessoas, a forma que é colocado hoje é muito ruim e dificulta tremendamente a vida dos empreendedores, em especial dos mais jovens, em especial dos mais pobres, que têm, obviamente, menos caixa, menos possibilidade e menos tempo e mais dificuldade. Apesar de ter mais tempo para errar, os mais jovens, os mais pobres têm menos tempo para errar. Entendi. Você relatou algumas dificuldades, né, sofridas pelos empreendedores aqui na cidade. Eu queria que você falasse um pouco quais são as proposições do partido para os empreendedores. O que vocês estão buscando de ideias para melhorar essa situação? Eu acho que assim, tem que ter muito cuidado nessa hora aqui, né? Porque eu não posso ainda apresentar propostas. Mas uma das coisas que a gente... partido, assim, a visão como do ideia, partido né? para a cidade, né? O que é que o partido como tem ideal. de ideia? Isso. Como ideal, o partido defende, por exemplo, imagine nesse momento de pandemia,
se de fato a iniciativa pública tivesse se juntado à iniciativa privada, né? Minas Gerais, que é onde eu posso dar o exemplo de como o Novo, né, o meu partido, governou, Minas Gerais conseguiu comprar os respiradores mais baratos do país. Porque o que ele fez? Ele fez uma união com a iniciativa privada para comprar esses respiradores. Então, o respirador de lá custou R$60 mil, enquanto o respirador daqui, que a gente não recebeu até hoje, custou R$240 mil. Por sua vez, Minas Gerais se juntou, né, também com a iniciativa privada para contratar os leitos. Ao invés de ter que construir todos os novos leitos, né, se juntou para os novos leitos para que usasse os leitos da iniciativa privada. Aqui, grande parte dos hospitais privados foram fechados nesse período de pandemia e não foram usados com esse convênio, com essa parceria com a iniciativa pública que poderia ter resolvido grande parte do problema. Além disso, o hospital de campanha construído em Minas Gerais, ele foi baseado, para falar de pandemias, iniciativa pública para fazer isso, porque esse era um problema de todos, né? Essa era uma solução de todos. Uma relação à educação, por exemplo, nós defendemos fortemente que haja a possibilidade de escolas charter, né? Escolas comunitárias, em que a prefeitura, ao invés de pagar toda a infraestrutura, pague um determinado valor para as escolas, né? Permitindo que essas escolas façam a sua própria administração, com a gestão local, com a gestão descentralizada. Defendemos a ideia de vale educação, ou seja, ao invés de pagar por toda a estrutura, pagar pelo aluno que não está conseguindo ter acesso a escolas comunitárias, às próprias escolas públicas, ou seja, da outra forma de avaliação. Usar, inclusive, uma ideia boa que foi usada no interior do estado do Ceará, que até hoje o PDT não consegue usar aqui em Fortaleza, que é a questão de avaliação de professores, que é a questão de dar premiação para bons professores, para bons alunos, que eles não conseguem implementar em Fortaleza. É estranho que o índice de Sobral é alto e o índice de Fortaleza é muito baixo em relação ao IDEB. Né? Como é que isso acontece? Exatamente porque lá tem mecanismos que a gente entende liberais e aqui não. Ou seja, teria como ter essa solução muito clara, essa possibilidade de fazer isso com relação à saúde e à educação. Com base em mobilidade urbana, por exemplo, Carol, hoje as pessoas, né, moram muito longe de onde trabalham, exatamente porque o índice de construção é muito complexo, a legislação urbanística é muito complexa. Então há muito que melhorar baseado nessa legislação urbanística. Até hoje, tem uma regra que está ultrapassada no mundo todo, que é a ideia de recuo, né? Você tem recurso, não sei se você sabe o que é isso, mas se você pegar um terreno, a nossa legislação, imagine ali que você mora no Bom Jardim, né? A pessoa mora no Bom Jardim, aí comprou lá um terreninho dele de 100 metros quadrados, vou construir minha casinha aqui, beleza, né? 100 metros dá legal. Só que na saída, para ele construir, se ele tiver numa via auxiliar, ele vai ter 5 metros de recuo de frente, 5 metros de recuo lateral, 5 metros do outro recuo lateral e 5 metros de fundo. Ele já perdeu 20 metros quadrados, Carol. Só nessa brincadeira, por legislação completamente ultrapassada que está em vigor hoje, prejudicando os mais pobres. E aí, mas ele vai construir, né? Ele não vai perder 20 metros do terreno dele, cara. Não tem perigo dele perder 20 metros do terreno dele. Ele vai construir dentro daqueles 100 metros quadrados que ele tem lá. Mas, Carol, ele não vai ter o documento, ele não vai ter o habites para ele conseguir ter a matrícula do imóvel, e como ele não vai ter a matrícula do imóvel, ele não vai ter a regularização do imóvel dele. Então esse cara, e aí eu indico um filme de empreendedores, já que nós estamos aqui na AGE, que é Fome de Poder, do McDonald's, né, que fala da história do McDonald's. Para quem não lembra, o fundador do McDonald's pegou a própria casa dele e deu ela em garantia para conseguir pegar o financiamento e fazer aquele negócio. Você imagina a possibilidade, Carol, que teria se os mais pobres conseguissem ter a sua casa, o seu papel da sua própria casa. Só que eles não conseguem isso porque a legislação urbanística é muito ruim. Você imagina a possibilidade de trazer cada vez mais para perto a cidade, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham. A grande solução criada, né, um dos elogios feitos ao prefeito é a ideia de mobilidade urbana nesses últimos anos. Mas, espera aí, até hoje eu não tô, assim, eu até acho uma ótima obra o viaduto da BR-116. Eu passei lá ontem e disse, caramba, tá aí uma obra boa. Aí eu subi na Desembargador Moreira e pensei, que diabos está sendo feito aqui? Entendeu? Nós estamos destruindo, esse prefeito já destruiu toda a Monsenhor Tabosa, já destruiu, está destruindo agora toda a Desembargador Moreira e destruiu toda a Bezerra de Menezes, que eram polos de comércio. Né? Como é que a gente faz para valorizar esses polos de comércio? Dando mais facilidade de acesso, permitindo que as pessoas cheguem mais próximas. Né? Alguém fez até um comentário aqui agora. Você imagine que se fosse proibido o Uber com a Varjota não conseguindo estacionar o carro. Como seria complicado para a Varjota fazer isso? Então, assim, são soluções, né, fora da caixa que a gente quer muito. Né, trazer novas perspectivas. Tem várias mudanças, né? Tem várias ideias de mudança para o atual Senado de Fortaleza, não é isso?
Tem, e principalmente tem agora, a Júlia Lúcia, nossa deputada distrital do Distrito Federal, né, um exemplo de coisas que já foram feitas. Né? Elas fizeram uma solução genial. Não sei se você ouviu falar de um negócio chamado de sandbox. Né? Sandbox, basicamente, é a caixinha de areia. É a testar possibilidades inovadoras. Né? O outro documentário que eu adoro, que é o do Bill Gates, que fala o código Bill Gates, ele vai falar que, pô, nós temos um problema sério de saneamento básico em Fortaleza. 50% da cidade come seu próprias fezes, né? Infelizmente é uma realidade. Nós temos 50% da nossa cidade que não tem tratamento de esgoto. Só que ele deu uma solução para vários outros países em que pessoas vão ter o seu sanitário sem precisar de água, sem precisar de cano. Olha a inovação que o cara traz, olha a mudança, a destruição criativa criada. Por que a gente não testa isso em determinados locais, em determinados bairros, em determinadas situações, para ver se a gente consegue fazer uma solução inovadora? Isso está sendo possível. Dá para viabilizar de uma forma fácil? O Distrito Federal está fazendo isso agora. Eles criaram a ideia do sandbox, né? Essa perspectiva do sandbox, que é essa caixinha de areia, para dizer, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer essa mudança, vamos tentar mudar essa perspectiva, né? Vamos permitir que as pessoas consigam fazer novas ideias. Nós somos um lugar que, infelizmente, Carol, eu estava, inclusive, há dias atrás, falando sobre a lei de liberdade econômica, né? Que até hoje, para empresas de baixo risco, você não é obrigado a ter alvará. Esse foi um problema gigante da cidade, né? Os nossos empreendedores estão sofrendo muito, muito, muito mesmo. Nós temos 21 mil bares aí querendo, assim, para fecharem, né? A situação de fechamento. Imagina aí os profissionais de música, como é que estão. Nós temos 180 escolas já fechadas no estado do Ceará. Então, assim, a situação de empreender na nossa cidade é muito difícil, né? E aí, isso aí não é... Não, pode terminar. Isso aí não sou eu que falo, não. Isso é o ranking da Urban System, que analisa, que fala. É muito difícil empreender em Fortaleza. Então, assim, há vários mecanismos que podem ser feitos, há várias possibilidades que podem ser feitas para melhorar essa condição de Fortaleza. Eu acredito fortemente que não é a prefeitura que vai resolver o problema das pessoas. Eu acredito e o Novo acredita nisso, né? Que a solução do problema das pessoas estão nas pessoas, nas ideias, no ideia de responsabilidade, muito mais, de crescer essa coisa de responsabilidade, né? Nós tivemos uma pandemia que muita gente diz que a culpa da pandemia foi porque a população não seguiu as regras estabelecidas. Ora, a população ficava igual barata tonta, porque um dia era dito uma coisa, outro dia era dito outra. Não havia uma liderança clara em definir, vamos fazer assim, o plano vai ser esse, a sequência vai ser essa. Quando a gente conseguir essa meta e métrica, a gente vai fazer isso. Um grande empreendedor chamado Peter Drucker falava que o que não é medido não pode ser gerido. Né? Nós precisamos medir para gerir. O nosso governador e o prefeito, né, o nosso prefeito, demoraram quase 4 meses, quase agora, né, praticamente final da pandemia, para apresentar um plano. Certo? E o plano, mesmo cumprindo todos os regramentos, todos os índices, todos os KPIs estabelecidos por eles, né, todos os índices estabelecidos por eles, ele mesmo assim não cumpriu o plano que ele mesmo propôs. Imagina o coitado empreendedor, que aqui eu vou dar um exemplo dos restaurantes. Até sábado, quando o restaurante abrir na segunda-feira, o governador do estado e o prefeito mudaram de ideia e disseram, não vai mais, né? Não vai mais abrir na segunda-feira. As academias aqui em Fortaleza, todas se programaram para abrir na segunda-feira, e quando foi no sábado, não pode mais. Como assim? Por quê? Não há nada de ficar aqui. As escolas, né? Todas elas se programaram para abrir em agosto, aí disse, não pode mais. Aí não sabe, aí ninguém sabe hoje se assim, mas vai ser em setembro. Vai ser mesmo? Né? Vai dar certo? Ou seja, essa insegurança jurídica, Carol, é um problema sério para quem empreende, porque você não consegue se programar. E aí o Hayek, que é um autor que eu adoro, vai dizer que quanto mais o governo planeja a vida das pessoas, menos as pessoas podem se planejar. E o ideal é que as pessoas e empresas pudessem fazer o seu próprio planejamento. Entendi, Rodrigo. E falando um pouco mais assim do cenário econômico aqui de Fortaleza, você já citou alguns pontos, mas de um aspecto geral, como é que o partido está avaliando o cenário econômico agora nesse período de pós-pandemia? A situação é absurdamente séria, né? Infelizmente, nós temos governantes que, pelos princípios políticos deles, eles são contrários à ideia empreendedora, né? Da natureza deles. Eu não acho estranho porque eles pensam isso, né? Não é algo diferente, né? O partido deles é um partido que homenageou ontem, e aqui eu vou me limitar ao combinado no convite, mas o prefeito, já que eu posso tratar disso, ontem estava homenageando um ditador, né? Estava homenageando Getúlio Vargas, para você entender que o cara que matou, né, bombardeou o estado do Ceará em 1935, né, o Caldeirão do Diabo, que a gente estuda na escola, en passant, né, o tal do Caldeirão do Diabo, foi bombardeado em Juazeiro, e aí você está alguém sendo homenageado.
Então, nós temos ainda um Estado muito refratário à liberdade econômica, muito refratário a que as empresas consigam fazer uma melhora de vida das pessoas. Isso precisa ser modificado, Carol. Nós precisamos mudar a cultura, né? É interessante, Fortaleza, aqui voltar um pouco na história, sou um pouquinho mais velho, um pouquinho bem mais velho que você, né? Em 2014, né, na Copa do Mundo, a gente teve uma situação tem uma situação que eu sempre conto que eu acho mega divertido, né? Como o espírito cearense é empreendedor, né? Para quem não, Fortaleza, ao meio-dia, eu passei alguns meses sem vir a Fortaleza, porque eu estava em Brasília, por causa da pandemia, eu acabei não conseguindo vir até voltar de vez, né? Mas assim, você não consegue esquecer a lua, que é o sol do meio-dia de Fortaleza, que é ótimo estar na praia ou na sombra, mas é péssimo estar exposto diretamente ao sol. E aí, na Copa do Mundo, Costa Rica e Uruguai, Alemanha e Gana, Holanda e México, os jogos aqui acontecendo, e no primeiro jogo, eu fui para todos os jogos aqui, o primeiro jogo que eu fui, tava uma bicicleta de um empreendedor levando os gringos na bicicleta, né? Dos 3 quilômetros de raio até o estádio. Cobrava R$ 10. No segundo jogo, Carol, tinha uma bicicleta com 10, aquelas bicicletas que levam 10 pessoas, cada uma sendo cobrada R$ 10. Ou seja, é um custo-oportunidade, é verificar a oportunidade, é visualizar isso. O cearense tem essa gana. Até um dia desse, talvez você não tenha ouvido, porque você é mais jovem que eu, mas até um dia desse se chamava o Ceará dos judeus do Brasil. Por que judeus do Brasil? Porque era um povo que vendia muito, que gostava do comércio, né? Que gosta do trade, que gosta de negócio. Mas isso vem se acabando com essa coisa da prefeitura, do Estado, achar que ele pode planejar a vida das pessoas. Isso gera um problema sério de mentalidade, gera um problema sério de dependência, gera um problema sério de você entender que é o mercado, são as pessoas e empresas que vão mudar a realidade do município de Fortaleza. Nós temos um potencial, nós estamos a poucas horas dos Estados Unidos, a poucas horas da Europa, nós somos um hub hoje de possibilidade de chegada. Imagina que esse hub também possa ser de inovação, possa ser de construção de novas ideias, construção de novas possibilidades, e hoje, infelizmente, se acha que se parte da prefeitura ou se parte do governo do estado. Não se parte, nós temos que deixar que as pessoas consigam resolver os problemas da nossa cidade, né? Em geral, perder não há nada pior, né? Isso a Ayn Rand, no livro que eu adoro, chamado A Revolta de Atlas, falava bem disso, que não há nada pior do que um país que perde as suas melhores mentes. O Ceará perde anualmente mentes brilhantes. O que é que a gente tem feito para reter as nossas melhores mentes no estado do Ceará? O que nós temos feito para reter as melhores mentes na nossa cidade de Fortaleza? O que está sendo feito de diferente do que sempre foi? Essa ideia posta pelo Roberto Cláudio, ou pelo Ciro, ou pelo Cid, ou por esse grupo político que está aí há tanto tempo, é exatamente a mesma há tantos anos. Não está na hora de ver uma possibilidade diferente, né? E aquela história, o Ceará sempre teve uma coisa e Fortaleza, principalmente, sempre foi um lugar muito afeito à inovação na política, principalmente, a novas possibilidades, a novas ideias, e eu acho que por isso há uma chance muito grande. Mas a economia, com a situação que a gente tem hoje, né, com alvará, com questão tributária, com a questão do IPTU, com todos os custos relacionados a conseguir empreender na nossa cidade, né, com legislações muito refratárias ao empreendedorismo, como é o nosso Código de Obras e Posturas do município, como é o nosso plano diretor, como é a lei de uso e ocupação do solo, são bem difíceis para conseguir manter o empreendedor funcionando. Apesar disso, certo, Carol? Nós temos ainda grandes empreendedores. Apesar disso, nós temos mentes geniais no nosso estado. Apesar desse estado, nós conseguimos manter a nossa economia funcionando. E eu acho que com isso, se a gente conseguisse tirar essas amarras, você imagina a possibilidade, né, pulsante e pungente que Fortaleza poderia ter. E, Rodrigo, entre os ideais do partido, né, especificamente aqui para Fortaleza, já tem algum tipo de projeto, algo que vocês estão avaliando para fomentar o empreendedorismo nos bairros mais carentes, dessas pessoas, esse incentivo? Vocês têm algo já, um plano pensado pelo partido? Como é que está esse cenário? Carol, você não vai lembrar não, mas tem um legal que eu adorava. Você vai saber quem é o Renato Aragão, que é o Didi Mocó. Mas talvez você não lembre quem são os Trapalhões. Você lembra quem são os Trapalhões? Pronto. Os Trapalhões tem uma passagem do Didi Mocó, né, que ele tá no bar dele e tal, e chega um cara que diz que é um matador, né? Eu sou um matador. Aí não diz quem é, né? Mas ele parece o matador, né? Bota a pistola. Aí tal, disse assim. Aí o matador fala: "Você sabe quem eu sou?" Aí o cara diz. Aí eu disse: "Não."
Aí eu disse, não, eu sou matador fulano de tal, de Didi, né? Eu pensei que você era o fiscal da prefeitura. Eu estava morrendo de medo de você por isso. Não há nada que dê mais medo aos nossos empreendedores da nossa prefeitura, da nossa cidade, do que os fiscais da prefeitura. Nós precisamos deixar que os nossos empreendedores trabalhem sem os fiscais da prefeitura. Nós precisamos diminuir a intervenção do Estado no nosso dia a dia. Se a gente permitir, não precisa a gente fomentar não, Carol. O nosso povo é empreendedor. A gente precisa só deixar de atrapalhar. Se a gente deixasse de atrapalhar, se a gente deixasse de ter tanta regra, se a gente deixasse de ter tanta gente enchendo o saco, né? Infelizmente, como se sabe, tanta cobrança de propina para permitir que estabelecimentos funcionem, você imagina o potencial que essa cidade teria. Porque tem uma coisa interessante no direito tributário, que é esquecida aqui em Fortaleza, né, que é na tributação, que é a tal da curva de Laffer, né? Não sei se você já ouviu falar de curva de Laffer, mas é uma coisa bem interessante. É a possibilidade de baixar a tributação, ampliar a base e permitir que mais pessoas paguem tributo. Com isso, é mais fácil eu ter entrada nesse mercado, é mais fácil as pessoas conseguirem ter isso, e é mais fácil eu conseguir fazer com que as pessoas consigam ter um crescimento de vida. É absurdo o comércio que envolve a nossa periferia. Você imagina se não tivesse que ter a preocupação com o fiscal da prefeitura. Só isso aí seria... Se tem uma reforma que o Novo pode fazer, é tirar o fiscal da prefeitura do encalço dessas pessoas, e nós já temos legislação federal para isso. Para empresas de baixo risco não é necessário alvará, e grande parte das empresas do município de Fortaleza são de baixo risco. Se a prefeitura parar de atrapalhar, eu tenho certeza que o potencial de crescimento, desenvolvimento de empregos, de negócio em Fortaleza é absurdo. E a gente, voltando aqui um pouco para o assunto da pandemia, falar um pouco da área da saúde, o que é que o partido tem pensado, né, para uma nova gestão, tendo um representante na Câmara Municipal de Fortaleza aqui para a área da saúde? Um cuidado que a gente sempre tem que ter, né? Um vereador não pode propor criação de hospital, nem criação de hospital de cachorro, tá? Só para a gente deixar claro, a gente teve vereador na eleição passada que foi eleito com o mais votado, inclusive, né? Foi eleito com essa base, né? Criar hospital de cachorro. É bom as pessoas saberem que vereador não tem competência para criar estruturas. Seja vereador para cachorro, seja hospital para cachorro, seja hospital para gente. Não é competência de vereador fazer isso. O que o vereador pode fazer é propor, né, relacionadas políticas públicas que não envolvem a execução da política pública. A execução da política pública cabe ao prefeito, que infelizmente o meu partido não terá candidato esse ano. Nós não nos coligaríamos, que é da natureza nossa, se coligar de partidos que têm a nossa mesma visão de mundo, como deveria ser, né, a regra do jogo. Infelizmente não há ainda partidos que tenham essa nossa mesma visão, certo, de mundo. Que não... Então o Novo ele não vai apoiar nenhum candidato à prefeitura? Não. Não, o Novo não vai apoiar nenhum candidato à prefeitura. Mas tenha certeza que o Novo é absurdamente contrário à gestão que está aí, absurdamente contrário ao PT, muito contrário a essa visão, contrário ao aumento do tamanho da máquina, contrário, né, ao que o prefeito de Fortaleza fez, né, que nós tínhamos um nível de endividamento, Carol, de 1,2 bilhões de reais. O nosso endividamento hoje é 2,4 bilhões de reais. Em um empréstimo só, o prefeito dobrou o endividamento da cidade. Quem vai pagar essa conta, Carol? São os nossos filhos e os nossos netos, tá? Assim, essa conta de fazer o que está sendo feito, na minha visão, de forma completamente irresponsável na Desembargador Moreira, numa obra que você anda nessa cidade, ela é completamente esburacada, certo? Completamente, né? Você andar em Fortaleza, você parece que está andando numa zona de guerra, né? Porque está todo esburacado, enquanto está sendo quebrado toda uma avenida que não precisava ser quebrada, podendo manter a cidade. Nós temos uma dificuldade muito grande de manutenção da nossa própria cidade. Se você olhar os nossos canteiros centrais, se você olhar as nossas ruas, se você olhar a nossa cidade, elas são completamente deixadas de lado. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que nós podemos propor, né? Pensar em ideias para a saúde. Das ideias para a saúde que o Novo pensa em ideias, é basicamente você permitir que haja, por exemplo, o Vale Saúde, né? Eu, em vez de pagar por toda a infraestrutura, por secretaria, por base disso, eu pago pelo usuário, eu faço parcerias, eu uso o contraturno, por exemplo, dos hospitais privados, né? Como é que funcionaria esse Vale Saúde na prática, só para entender melhor? Vamos pensar o seguinte, já existe isso, tá? Só para ficar claro, já existe isso. Por exemplo, no SUS não tem hospital de olho, tá? Não tem hospital para olho. Ao invés de eu criar um hospital para olho, o SUS paga pela prefeitura em convênio, que é convênio, que é o chamado de fundo a fundo, né? O FNS transfere para o fundo municipal, ele paga pelo usuário, um hospital que faz isso.
Isso é o que é chamado de voucher ou vale saúde. Ao invés de eu criar um hospital, eu pago pelo usuário. É muito mais barato. Lógica do ProUni, né? Lógica do ProUni. Ao invés de pagar por toda a infraestrutura, eu pago pela aquela pessoa que vai estudar lá. É uma lógica que pode ser aplicada para a saúde. E mais, nós, como assim pode ser facilitado, né? Aí eu vou dar o exemplo dos animais, né? Que é uma pauta tão importante agora, e uma das pautas que mais podem ser colocadas, né? E é relacionado muito à castração do animal, né? Essa é uma das maiores preocupações. Que tal se a gente pensasse em não encher tanto o saco, né, dos empreendedores de forma geral e permitisse que eles conseguissem fazer isso de uma forma voluntária? Tenho certeza que tem vários, né, vários veterinários que fariam isso voluntariamente, vários que poderiam ter essa perspectiva voluntariamente. Já imaginou a possibilidade, Carol, de eu, em vez de criar um hospital, uma estrutura, um custo, né, se eu não consigo hoje dar conta de humano, né? Nada contra os animais, adoro. Mas se eu não consigo hoje dar conta de hospitais de humano por meio do Estado, por que eu não penso de soluções fora da caixa? Por que a minha solução sempre é a de sempre? Né? Gastar o dinheiro dos pagadores de impostos, criar um novo hospital, passar a ter custos fixos e gerar uma série de despesas para o meu município. Já imaginou sair dessa caixinha que sempre dá errado e ter uma outra possibilidade, ter outras ideias fora da caixa? Eu acho que isso pode ser pensado de uma maneira geral. Já imaginou, né, se a gente pode ter empreendedores que mantêm, por exemplo, uma forma maquinária de tornar isso mais efetivo ou de tornar isso mais fácil? Já pensou na possibilidade das clínicas veterinárias, assim como todas as empresas, terem maior facilidade de abertura e de fechamento do seu próprio negócio? Isso tudo vai estimular e vai baratear o custo. Quanto mais barato for eu montar uma empresa, mais barato tende a ser o preço que essa empresa vai cobrar para conseguir se manter. Então a gente consegue ter tudo isso. A estrutura toda pode mudar para facilitar a vida das pessoas. Entendi. Não entendi o que você falou. Não entendi o que você falou. Não, a desburocratização, né, dos processos, esses serviços, né, facilitar para o consumidor final e para o empresário também, né? É isso. E essa é a grande ideia. Essa é a grande perspectiva. Nós, assim, uma coisa que eu falei com um grande amigo que é médico, ele disse assim, cara, o grande problema do público, de forma geral, é que a gestão é ruim. Porque os incentivos são ruins, né? Eu faço uma brincadeira, eu sempre brinco com o DENOX, né? Quando eu dou palestra, cara, eu sempre brinco com o DENOX, né? Que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. O DENOX tem 80 anos, certo? Está aqui a sede, é lá na Duque de Caxias, aqui em Fortaleza. Há 80 anos, a missão do DENOX é acabar com a seca no Brasil. Você já pensou se o DENOX... A missão dele é acabar com a seca. Mas eu fico pensando, se o DENOX acabasse com a seca, o que aconteceria com o DENOX? Aí a pessoa para, né? E diz, acho que ele acabaria. Mas qual o incentivo, então, que os funcionários do DENOX têm para acabar com a seca, se o órgão que eles são remunerados vai acabar com a seca e isso vai acabar com a necessidade de trabalho deles? Pois é, os incentivos são trocados, Carol. Os incentivos são trocados. É engraçado isso. Um hospital que gasta todo o recurso que vem, né? Um hospital que gasta todo o recurso que vem, ele recebe o mesmo valor no ano seguinte. Um hospital público, né? Um hospital municipal, que ele gastou metade, mas tem uma gestão muito melhor do que o outro hospital, ele só vai receber a metade do ano que vem. Essa é a regra do direito administrativo. Não é culpa do município, não é culpa da gestão atual, tá? É culpa do sistema. Isso aí é uma culpa um pouco maior. Ela vai receber tudo isso. Por exemplo, o Zema hoje, o governo de Minas, em relação à Covid, é o estado que está na melhor condição. É o estado que tem leite, está com 60%, dobrou o número de leites, fez tudo isso de forma mais básica. Aí a crítica que foi dada ao governo Zema. É o estado que menos gastou com a pandemia. Caramba, mas não é isso que deveria ser medido. Faltou leito, as pessoas tiveram acesso, como é que foi a questão deles? É a gestão que deve ser medida. Ao invés de ter pensado em gasto, as pessoas pensam que mais recurso é melhor recurso. E dá para fazer mais com menos. 8 deputados na Câmara dos Deputados, que são os deputados federais do Novo, conseguem fazer muito mais, gastando muito menos que os outros deputados. O Estado do Ceará, infelizmente, nossos parlamentares aumentaram os gastos dele durante esse período de pandemia. É piada, mas eles aumentaram os gastos dele no período de pandemia. E o do Novo, lá embaixo, continua lá embaixo. Eles estão entre os 8 parlamentares que menos gastam de todo o Congresso Nacional. Então, nessa condição, eles conseguem fazer muito mais. Né? Eles conseguem fazer muito mais, dando exemplo. É muito interessante que quando entra um parlamentado novo em algum parlamento, seja municipal, estadual e federal, a tendência é que todo parlamento diminua o seu custo. Sempre aconteceu. Porque o pessoal começa a mostrar que hoje o Fortaleza tem um negócio chamado de VDP, né? Verba de Desempenho Parlamentar, em que um vereador chamado Adair Júnior, quando eu critiquei ele muito fortemente, ele chegou a bater, na época dos Alvará, ele chegou a bater e disse o seguinte, é um absurdo você gastar esse VDP dessa forma. Aí ele disse, não, se tiver o dobro eu gasto, se tiver 100 mil eu gasto, se tiver 200 mil eu gasto.
Ele chegou a falar isso, ainda falou assim, como é que eu vou deixar de pagar, receber VDP se eu tenho 2 empréstimos? Tem a fala dele gravada dizendo essa maluquice, Carol. Já imaginou um vereador dizendo um negócio desse? Não repercutir. É uma loucura você pensar que o seu dinheiro está sendo rasgado. Na prática é isso, está sendo rasgado o dinheiro dos pagadores de imposto de Fortaleza. Ou seja, quando a gente entra, a gente começa a dizer que dá para fazer, isso incomoda muito o lateral. E eles começam a ter que gastar menos. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Só te cortar, essa VDP, no caso, não teria que ser cortada da fonte mesmo, diminuir diretamente para os vereadores? Mas só muda se tiver vereadores topando essa ideia, né? A gente, do novo, topa fortemente em qualquer lugar baixar isso, né? Porque isso, em geral, vai cortar na carne dos caras, né? Mas o que acontece? Quando a gente entra no exemplo da Câmara Municipal de Porto Alegre, Felipe Camozato entrou em 2016. Ele entrou, cara, foi criticado, disse que era interesse eleitoreiro e tal, só que não é base do partido, é o mínimo que o partido faz. Tipo assim, no novo, isso é o mínimo que se espera dos parlamentares. Se você não faz isso, é do novo, você tem certeza que os nossos filiados, que são nossos, são os sócios do negócio, porque sem eles o negócio não funciona, eles vão para cima na porrada, Carol. Se um mandatário nosso sai do esquadro, ele leva porrada interna forte. Forte mesmo, porque as pessoas sabem quais são os princípios e valores do partido. E aí, quando o Camozato fez isso, lá o vereador de Porto Alegre, aí os pessoal disse que era interesse eleitoral, ele conseguiu baixar na Câmara de Vereador de São Paulo 30% já do custo. No primeiro ano que o Novo entrou na Câmara dos Deputados, baixou 30% do custo, porque a gente começa a demonstrar que dá para fazer mais com menos. A gente começa a demonstrar que há uma possibilidade muito maior para a cidade, ou para o Estado, ou para a União, que a gente consegue fazer mais gastando menos. Ou seja, não precisa dessa verba. Tem alguma lógica, Carol, aqui para nós, tem alguma lógica você gastar todo mês com os nossos 43 vereadores, praticamente todos gastam o teto, tá? Todo mês. R$ 5.300 de gasolina. É isso que a gente gasta, todo mês. R$ 5.300 de gasolina. Sabe quanto é que o Novo gasta nos outros municípios? Zero. Nós gastamos nos outros municípios? Zero. Porque não há lógica. Não há porque eu não tenho meu próprio carro. Eu não iria ter meu próprio carro se eu fosse para o meu trabalho. Entendeu? Não há qualquer lógica disso. Entendeu? Essa é a base do partido. Essa é a mudança do partido. E não é porque a gente está falando isso, não. A gente faz isso. E aí não faz isso para se gabar, não. É porque a gente acha que isso é o mínimo. E eu digo mais. O que o Novo economizou na Câmara dos Deputados, eu falo como diretor legislativo da bancada, foi muito mais do que o que a gente economizou. Eu vou dar um exemplo. Só um exemplo. Havia uma emenda para dar de subsídio para a indústria automobilística 4 bilhões de reais. 4 bi, Carol. Certo? A gente conseguiu, no nosso discurso, na nossa briga, informar que o pessoal não estava vendo isso, que isso fosse vetado. Foi uma emenda nova, foi um destaque nosso, do Novo. Economizou para o país 4 bilhões de reais que ia ser dado na mão de uma montadora de carro. Certo? Uma coisa que o pessoal diz, mas o Novo é partido de grandes empresários, partido de banqueiro. Olha, nós que fizemos esse destaque, nós que viramos isso. Né? Quando a União foi autorizada agora a comprar títulos no mercado secundário, a poder comprar debêntures, ações, vamos dizer, só para facilitar o entendimento, ações de empresa, quem destacou para impedir isso foi o Novo, né? Para tentar impedir isso foi o Novo. Exatamente por acreditar que o dinheiro das pessoas, dos pagadores de impostos, a gente tem muito receio em chamar esse dinheiro, inclusive, dos pagadores de impostos de contribuintes, né? Porque você contribui para aquilo que é voluntário, né? Você não contribui para aquilo da contribuição, por essência, é voluntária. Por isso que a gente sempre chama de pagadores de impostos, para entender que essas pessoas são obrigadas a pagar isso, e nós entendemos que deve ter um zelo muito grande com o dinheiro dessas pessoas. Muito importante. E, Rodrigo, mudando um pouco o tema, vamos falar um pouco sobre a juventude. O que é que o Partido Novo tem pensado para a juventude de Fortaleza? Isso é muito legal no Novo, né? O Novo não vai ter uma coisa setorial, não sei se você está notando isso, né? Nós não vamos ter uma caixinha. Vamos ter uma caixinha para dizer, vamos encaixar aqui a mulher, vamos encaixar aqui o Novo. Nós defendemos, Carol, a única minoria que existe, que é o indivíduo. Nós defendemos essa. Pode ser azul, preto, branco, rosa, verde, mulher, homem, jovem, velho. Nós defendemos essa única minoria que existe. Então você não vai ter nunca no Novo. Estranhe muito se você tiver um pré-candidato novo dizendo, minha política pública é para a mulher, minha política pública é para o jovem, minha política pública é para o velho. Não é o Novo isso, tá? O Novo defende o indivíduo porque ele entende que as regras, a lei deve ser igual para todos. É uma base liberal. É uma base da defesa da liberdade, é igualdade formal, igualdade perante a lei, igualdade entre homens e mulheres, entre jovens e velhos. Se eu desburocratizar, Carol, a possibilidade, facilitar a entrada de negócio, eu facilito para o velho, facilito para o novo. Né? Eu facilito para a mulher, facilito para o homem.
Eu facilito a forma das pessoas chegarem nisso. Uma coisa que a gente adora são as fintechs, né? Hoje eu estava numa empresa genial de Fortaleza chamada Resolvi. Né? A empresa, a sacada dos caras, a ideia dos caras é resolver o problema seu relacionado entre a empresa aérea e você, né? Você perdeu o voo, foi cancelado, teve problema, e você contrata a empresa. Essa empresa é do Ceará, Carol. Sim, eu conheço. 2 meninos, craques, o Jesus e o Bruno, 2 craques. Então, assim, se eu não deixar que a OAB enche o saco deles, por exemplo, eu que sou advogado, não deixar que a OAB enche o saco deles e burocratize, ou que a prefeitura enche o saco, eu vou permitir que eles consigam ter um futuro brilhante, certo? Eu vou permitir que não se atrapalhe. Então, se eu deixar as amarras soltas, se você deixar a possibilidade das pessoas conseguirem conduzir o seu próprio destino, seja velho, novo, mais ou menos, eu que sou mais ou menos, né? Nem sou, estou no 40 anos aqui, eu estou no meio da vida, então você tem a possibilidade de ir para cá ou para lá, mas sem estar preocupado, Carol, isso aí, de fato, estranhe se algum deputado, vereador, pré-candidato, alguém do novo dizer, minha política pública é a dos cachorros, minha política pública é a dos jovens. Não existe isso. O Novo defende que haja uma facilidade para todos. Uma fala do Thiago Mitrô, deputado federal por Minas Gerais, ele diz que nós representamos aqueles que não têm lobby. Né? Aqueles que não têm lobby, eu falo que há muito lobby no Congresso, né? No Congresso Nacional. Nós representamos a todos e queremos representar todos e facilitar a vida de todos. Esse é o objetivo. Muito bom. Rodrigo, o partido está pretendendo eleger quantos vereadores para a Câmara Municipal? Os 10. Muito bom. Os 10. Nossa pretensão é eleger os 10. Aí ter 300 mil votos e eleger todos os 10. Essa é a nossa pretensão todos os dias. Temos a melhor legenda que existe. Uma graça do Novo, Carol, é que como todo mundo fez processo seletivo, se eu não for eleito, o segundo que for eleito vai me representar. O terceiro que foi eleito vai me representar. O quarto que foi eleito vai me representar. O quinto, até o 10º vai me representar. Então, assim, a grande graça do Novo, diferente dos outros partidos, é que eu sei se eu votar... Quando você vota num cara que você gosta e ele não é eleito, você está dando voto provavelmente para um cara que você não gosta. Né? Ah, eu adoro o João. Ah, mas do lado do João tem um José lá. O José é ruim, viu? O João é bom, mas o José é ruim. Tá? Mas lembre-se sempre, quando você vota no João do partido do José, você está dando voto para o José também. Né? Lembre-se, se você não vota no candidato, você vota no partido, você até vota no candidato, você direciona seu voto para ele. Mas se o José não atingiu, vamos lá, né? Vamos lá, o João atingiu o coeficiente, 3 mil votos. O José só atingiu o coeficiente mínimo, né? O José atingiu 1.500, o João atingiu 1.500 e o José atingiu 3 mil. Se você votar nesse, e esse cara não foi eleito, esse aqui ganha teu voto. Esse cara que vai ser eleito por você. No Novo tem uma vantagem. Você pode votar no 10º menos votado. O 10º menos votado faria um trabalho melhor do que todos os outros candidatos que estariam no Novo. Não tenho dúvida disso. E representaria os valores do partido melhor do que todos os outros, porque como a gente fez processo seletivo, como há um alinhamento, como há uma base, como há uma perspectiva, a gente consegue ter o primeiro e o 10º muito bem representando dos nossos 10 pré-candidatos. E isso nos dá um orgulho tremendo de saber que a gente tem esse legenda, essa base. Seria assim para deputado federal, seria assim, vai ser assim para vereador. Eu tenho certeza que a gente está na busca de eleger todos os 10. Seria um prêmio para a Câmara do Município de Fortaleza ter 300 mil votos aí no Novo, cada um ter pelo menos 3 mil votos e a gente eleger essa turma toda. Muito legal, Rodrigo. E a nossa conversa está fluindo, o tempo está passando, daqui a pouco já vai ter que encerrar, mas a gente mais cedo abriu uma caixa de perguntas nos stories da AGE e eu selecionei algumas aqui para eu lhe perguntar. E uma das perguntas está falando assim, qual o pensamento do partido sobre a estratégia de crescimento econômico de Fortaleza neste cenário pós-pandemia? A gente falou um pouquinho no começo sobre isso, eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco mais para responder aqui essa pergunta. Primeiro ponto, na minha visão, tem que tirar essa turma que está no poder, viu, Carol? Porque assim, essa turma que está no poder não acredita que sejam os empreendedores que vão tirar a situação da economia. Eles acreditam que são eles, né? Eles acreditam que são o Estado, a Prefeitura, né? Que vão conseguir fazer melhor. Eles acreditam nessa coisa de arrogância fatal que o Hayek, que eu já citei aqui, tanto falava, né? De cima para baixo, eles vão ali organizar a economia e vai dar certo. Só que sempre deu errado, cara. Não funciona. Os países mais livres são exatamente os países que têm melhor condição econômica, melhor IDH, melhor educação, melhor saneamento básico, melhor expectativa de vida, menos mortes ao nascimento. São países que têm mais liberdade, são países em que esse governante não se acha uma arrogância de dizer, não, agora vai abrir tal, não, agora vai abrir tal. Já pensou a maluquice? Isso seria completamente impensável no momento pré-pandemia e a gente achar que um governador ou um prefeito diria, não, você vai abrir agora, você vai abrir dessa forma. Isso é impensável.
Nós precisamos mudar a cultura ou chegar na política. Essa cultura empreendedora, Fortaleza já tem, está crescendo, mas nós precisamos que ela chegue na política, né? Nós acreditamos fortemente da necessidade dessa cultura empreendedora chegar na política. Quando isso acontecer, Carol, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma possibilidade gigante, né, nesse pós-pandemia que não está muito longe. Imagina a possibilidade da gente conseguir fazer isso. E teve uma pergunta aqui nos comentários, vou fazer ela rapidinho, é do Diego, que ele está perguntando como faz para ajudar a campanha do Novo. Boa. No Novo, você pode, os candidatos, né, você pode achar no novo.org.br, você pode achar lá, só procurar, se você botar na internet pré-candidatos Fortaleza Novo, você vai achar os nossos pré-candidatos. E você vai achar eles na internet muito facilmente, né, que estão em redes sociais. No meu caso, certo? Para doar para a minha campanha, para a minha pré-campanha, queroapoiar.com.br/Rodrigo Marinho. Me segue no Instagram, que tem lá alguns stories falando isso. Eu não vou lembrar de cabeça todos os nossos pré-candidatos, eu estou com medo de falar um por um, mas aqui estão conosco, aqui a Verinha do Novo, o Sérgio, né, são pré-candidatos do Novo. Então, mas você pode procurar lá novo.org.br e você acha facilmente isso. Se você quiser apoiar a campanha do Novo como um todo, né, contribuir ao diretório, e é possível fazer isso, você vai falar com o Ivo, Jerônimo Ivo, que é o presidente municipal, ou o Célio Fernando, que é o presidente da nossa estadual, que eles me indicam a melhor forma. Mas eu recomendo, como a mudança eleitoral deu, que você escolha um candidato, né? Até porque o candidato precisa ter pelo menos, né, se for um coeficiente de 30 mil votos, deve ser 26, 25, 26, mas se forem 30 mil votos, ele tem que ter pelo menos 3 mil votos, 10% do coeficiente eleitoral. Entendi. Rodrigo, a nossa live vai cair daqui a pouco, mas eu queria aqui passar para as considerações finais. Primeiro, agradecer por você, em nome do Partido Novo, ter aceitado o convite para trazer as ideias do partido. Foi muito interessante esse nosso bate-papo. Agradeço em nome da AGE e do nosso coordenador-geral, Valdemir Alves. E deixo agora o espaço para suas considerações finais, falar por que o Novo tem que ter representante na Câmara Municipal, falar por que você tem que ser aprovado como candidato, né, a concorrer às eleições pelo Partido Novo. Primeiro, Carol, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. O Novo é um partido hoje já com a base de representação. Nós teríamos acesso aos debates para prefeito. Infelizmente, né, alguns me perguntam, por que você não vai ser o candidato a prefeito? Porque o Novo tem regras. Né? Eu deveria ter me inscrito. O Geraldo Luciano seria o nosso... O Geraldo Luciano, um grande empreendedor, um executivo de Fortaleza, seria o nosso candidato a prefeito, acabou desistindo. Mas o Novo, eu teria que ter me inscrito 31 de outubro do ano passado para ser um desses nossos candidatos, né? Um do nosso candidato a prefeito. Isso não pode mais, por isso que eu não sou pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, tá? Porque tem a regra do jogo é essa, e nós vamos cumprir a regra, é característica do partido, né? Porque ele entende que a gente tem uma missão que não começou agora, né? Nós estamos caminhando para mudar a realidade do país e acreditamos fortemente que a única solução que o país tem é por meio das ideias de liberdade, é com base nessas ideias que Fortaleza, que é uma cidade que tem essa veia empreendedora, tem essa veia do comércio, tem essa veia da inovação, pode crescer muito. E o Novo, se há um partido que acredita fortemente nessa veia da inovação, nessa veia do empreendedorismo, nessa veia dessa mudança que o Brasil, o Estado do Ceará e Fortaleza precisa, sem dúvida é o Novo. E eu tenho certeza que é a nossa oportunidade, até para quem conhece a nossa Câmara, de renovar a nossa triste Câmara Municipal. Há uma possibilidade tremenda da gente fazer isso agora, assim como foi feito em grande parte no Congresso, na Câmara e no Senado. Eu espero que a gente consiga fazer isso na Câmara Municipal da cidade, que eu tanto amo, que eu fui nascido e criado nessa cidade, e eu espero que a gente tenha um potencial imenso. Nós temos um potencial imenso e eu conto com vocês para fazer essa mudança. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, e boa sorte. Obrigado, Carol. Foi um prazer. Um beijo grande à AGE, é uma instituição que eu adoro. Né? Faz tempo que eu não vou aí presencialmente para bater papo sobre algum tema. Eu estava nessa voltando, mas espero que passando essa fase eleitoral para a gente conversar sobre temas de empreendedorismo, que é um tema que eu adoro demais. Beijo grande a todos. Muito obrigada.